Olá, queridos, bom dia. Hoje nós vamos aprender a estudar sobre verbos irregulares. As páginas serão páginas 58, 59 e 60, mas não a 60 o aplicando não, número 1, 60 até a metade, mais ou menos. Vamos iniciar o estudo sobre verbos irregulares. Tá? Eu não vou começar explicando a página 58, porque a página 58 já basicamente dá o exercício, né? Como eu falei com vocês, o livro ele primeiro dá o exercício, depois ele conceitua os verbos ou a matéria. Então, eu primeiro vou ler aqui com vocês a página 59, para a gente aprender aí os verbos irregulares. Os verbos irregulares, a conjugação deles é diferente, a gente precisa se atentar a isso. Então, é o que diferencia do regular, tá? Então, prestem atenção na aula. Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando. Assistam o vídeo, prestem atenção. É a página 58, 59 e 60 até a metade, para vocês não ficarem me perguntando quais são as páginas. A questão do livro, vou falar novamente, a questão do livro, quem tiver o livro, tira uma foto, coloca aqui, empresta para o amigo, porque a questão do livro não é comigo, eu estou aqui somente para lecionar, tá? Toda aula eu falo, mas assim, sempre tem um aluno que tem essa dúvida, né? Então, estou repetindo novamente, ok? Vamos começar. O conceito de verbos irregulares. Verbos irregulares são aqueles que não seguem o modelo de conjugação dos verbos regulares, igual o que eu já falei aí anteriormente. Apresentam irregularidades no radical e ou nas desidências verbais. Para descobrir se um verbo é irregular, conjugue ou no presente ou no pretérito perfeito do indicativo. Se ele apresentar irregularidades de radical ou na desidência verbal ou na desinências verbais, é irregular. Aí logo abaixo tem um quadrinho, né? Veja os exemplos. Verbo da primeira conjugação: inventar. O verbo no presente: eu invento. Pretérito perfeito: eu inventei. Estar: eu estou, eu estive. Tá? Você percebe que ele é conjugado diferente do verbo regular. Aí tá logo abaixo explicando. Percebe-se que o verbo estar é irregular porque as desinências verbais, quando comparadas ao verbo inventar, são diferentes. Entendeu? Por exemplo, no pretérito perfeito, eu inventei. O estar, eu estive. Entendeu? Vamos lá. Continuando. Verbos da segunda conjugação. Correr, presente, eu corro. Pretérito perfeito, eu corri. Fazer, eu faço, eu fiz. Percebe-se que o verbo fazer é irregular porque o radical se modifica diferentemente do verbo correr. Verbo da terceira conjugação. Partir, eu parto, eu parti. Ouvir, eu ouço, eu ouvi. Percebe-se que o verbo ouvir é irregular porque o radical se modifica em alguns casos, diferentemente do que ocorre no verbo regular partir. Vamos lá explicar o que é radical, conceito. Radical é o elemento que contém a significação básica do verbo e vem antes das terminações ar, ir. Desinência é a parte que indica em que tempo, modo, pessoa e número o verbo se encontra. Exemplo, passe. Aí, ó. Aí tem a palavra completa, mas ela está. Perdi a palavra. Está. Vamos colocar repartida, né? Para vocês poderem entender. Passearemos. Passeia é o radical. O re, futuro do presente do indicativo. Mos, primeira pessoa do plural. Então, os verbos irregulares, eles se diferenciam dessa forma aí. A conjugação deles no pretérito perfeito e no presente, que é bem diferente do verbo regular,
tá? E vocês também têm que saber dessa diferença aí do radical e da desinência. Vamos lá. Agora nós vamos voltar lá para a página 58. Agora nós já que já não, tá, gente? Me perdoa. Já conceituamos aí os verbos. Identificando. Releia um trecho da carta de Joel Rufino para o filho. Nós mesmos fazemos nossa comida. Eu sei cozinhar, como você sabe, embora não tenha muita experiência. Jogamos bola na terça-feira, na quarta-feira e na sexta-feira. Veja como se conjugam algumas formas dos verbos em destaque no texto. Fazer, eu faço, nós fazemos. Saber, eu sei, nós sabemos. Ter, eu tenho, nós temos. Eu fiz, nós fizemos. Eu soube, nós soubemos. Eu tive, nós tivemos. Jogar, eu jogo. Nós jogamos, eu joguei, nós jogamos. Comparando os dois quadros, pode-se perceber que o verbo fazer, saber e ter apresentam irregularidades em sua conjugação, o que não acontece com jogar, em que a parte inicial jogue se mantém. Então, vocês podem perceber a diferença. É lá na terminação, lá no radical, tá? Do verbo regular e do irregular. Comparando os dois quadros... Ah, tá. Já falei essa parte. Número 1. Agora leia a capa de uma revista e observe o título da reportagem em destaque. Planeta, né? A revista. E o título A Vida Pede Socorro. Número 2. Levando em conta o tema da reportagem, que efeito a imagem da capa pretende produzir? Eu já falei sobre isso, mas é sempre bom relembrar, né? O livro, ele começa com interpretação de textos, os exercícios, que eu acho isso maravilhoso para vocês aplicarem isso, porque eu vejo que vocês também têm grande dificuldade em relação, e depois ele parte para a gramática, tá? Então, levando em consideração quanto tema, vocês vão verificar aí que efeito a imagem tenta reproduzir, tá? Lembre-se que a gente sempre fala, né, disso aí, de linguagem não verbal. Que efeito essa capa tenta reproduzir o leitor? Isso não é uma resposta, uma opinião de vocês não, tá, gente? Vamos lá. Continuando. Número 3. Releia o título da reportagem, letra A. Que recursos gráficos e visuais foram usados em sua composição? Vocês vão verificar lá que recursos foram usados, tá? Letra B. Que forma verbal foi usada no título? A que conjunção esse verbo pertence? Tá? Conjunção, primeira, terceira, segunda pessoa, tá? Vamos colocar aí o verbo também. Número 4. Modo é flexão verbal que indica a atitude do falante em relação ao fato expresso pelo verbo. Letra A. Com base nessa informação, podemos afirmar que o verbo que aparece no título se encontra no modo... Aí vocês também vão falar, vão assinalar aí uma resposta somente, tá? Letra B. Em que tempo esse verbo se encontra? O verbo pedir também apresenta irregularidade em sua conjugação. Vamos ver a seguir como são denominados esses verbos. Isso a gente já falei anteriormente, né? Já expliquei para vocês conseguirem fazer o exercício aí. Aí na página 60, também já falei essa parte. Gente, vamos mudar aí, tá? Me perdoem. Vamos fazer... Vamos fazer até a página 61. Desculpem, tá? Página 61 até o número 3, tá? Aí vamos... Aí, aplicando. Número 1. Na tirinha a seguir, Sally, personagem criada por Charles
esse Charles, né? Explica por que é importante saber escrever. Leia, aí vocês vão ler a tirinha com atenção para vocês conseguirem fazer. Letra A. O que pode ter levado o personagem a pensar dessa forma? Mais um exercício de interpretação. Letra B. O que provoca o humor na tirinha? Número 2. Na fala do segundo quadrinho, aparece a locução saber escrever, formada por dois verbos no infinitivo. Qual deles é um verbo irregular? Nós falamos sobre os verbos ali irregulares, tá? Se vocês quiserem pesquisar também os principais verbos irregulares, vocês podem pesquisar, tá? Para conseguir fazer o exercício melhor. Número 3. Na fala do último quadrinho, encontramos a locução verbal vai dar. Letra A. Escreva o infinitivo da forma verbal vai e a que conjunção esse verbo pertence e o verbo dá. Aí vocês vão fazer aí o que se pede. Letra B. Com base nos verbos regulares dessas conjugações, podemos afirmar que esses verbos são regulares ou irregulares. Somente até aí, tá bom? Boa aula aí para vocês. Aí vocês também, na letra B, vocês vão falar quais são os verbos, se os verbos são regulares ou são irregulares. Qualquer dúvida vocês podem tirar aqui, tá, gente? Eu não estou atendendo no privado. Vocês vão me chamar por aqui mesmo, tá bom? Boa aula para vocês. Um beijo e se cuidem aí.